Olá, ótimo dia a todos! Se você ainda não me conhece, meu nome é Cláudio Batista e esse é o canal Partitura de Música. Nesse vídeo, eu quero agradecer muito aos inscritos que estão sempre presentes através dos comentários, sempre elogiando essa minha diversão, e também quero agradecer ao pessoal que sugerem ótimas canções para reproduções aqui no canal e que sempre deixam os seus likes aqui nos vídeos. Em especial, meu muito obrigado para o Kevin Jonas, para o Sandro Cardoso, para o José Ivo, para o Lucas Gamer, para o Sandro Ribeiro e para o Marcos Roberto Nascimento, que sempre deixam belíssimos comentários que só enobrecem essa minha diversão. Agora que eu já fiz meu agradecimento, vamos ao nosso tutorial. Bom, eu quero compartilhar com você, que está me assistindo agora, um tutorial que vai te ajudar a tocar a música The Man Who Sold the World, que é um clássico do David Bowie. Porém, a versão desse tutorial é a versão cover feita pela banda Nirvana, no seu acústico, gravado pela MTV e mencionado como MTV Unplugged, em New York. E um detalhe bastante interessante desse cover da banda Nirvana é que essa nova versão acabou ficando mais famosa que a própria versão do Bowie. O início dessa música começa com a melodia de guitarra, e é só a partir do segundo compasso que a bateria entra nessa música. No segundo compasso dessa música, nós vamos tocar a partir da quarta semicolcheia do terceiro tempo, onde vamos fazer 2 toques em fusa com a dinâmica leve na caixa, com a mão esquerda, usando aquela técnica chamada Double Stroke, que significa toque duplo. E no quarto tempo, vamos tocar 2 colcheias. A primeira colcheia com acentuação na caixa e a segunda colcheia no bumbo. No primeiro tempo, vamos tocar novamente no bumbo, só que desta vez o valor da nota do bumbo será o valor de uma semínima, e além disso, vamos tocar o bumbo junto com o toque no ride ou prato de condução. No segundo tempo, nós não vamos tocar nada, vamos manter o segundo tempo em pausa. Nos tempos terceiro e quarto, vamos marcar a cabeça do tempo com o pisar no pedal da máquina de chimbal. E na quarta semicolcheia, vamos fazer 2 toques em fusa, com dinâmica leve na caixa, igual fizemos no compasso anterior. E no quarto compasso, vamos iniciar uma virada que antecede o ritmo básico. Somente depois desse ritmo básico é que vamos iniciar o ritmo principal da música. Nessa virada do quarto compasso, que antecede o ritmo básico, vamos marcar os 4 tempos do compasso com o pisar da máquina de chimbal. A virada será distribuída na caixa, no primeiro e segundo tom e bumbo. No primeiro tempo, vamos fazer 2 toques em colcheia, o primeiro na caixa e o segundo no primeiro tom. No segundo tempo, somente na segunda colcheia do tempo. No terceiro tempo, o toque também será no contratempo, com o bumbo. E no quarto tempo, vamos fazer 2 colcheias. A primeira colcheia será um flan na caixa e a segunda colcheia será um toque no bumbo novamente. Dessa forma, tente acompanhar. Nos compassos quinto e sexto, vamos tocar o ritmo básico, que antecede o ritmo principal da música. Nesse ritmo básico que vamos tocar em 2 compassos, nós vamos tocar no chimbal fechado em semínima cada tempo, com exceção do primeiro tempo, do primeiro compasso, onde vamos fazer um leve ataque no crash ou prato de ataque esquerdo. Nos tempos 2 e 4 dos compassos, nós vamos tocar na caixa, e o bumbo será um misto de colcheias entre cabeça do tempo e contratempos. No primeiro tempo do primeiro compasso, o bumbo aparece somente na primeira colcheia do tempo, ou seja, na cabeça do tempo. Nos tempos segundo e terceiro, o bumbo aparece somente na segunda colcheia, e no quarto tempo o bumbo não aparece. No segundo compasso, o lance é quase o mesmo. A diferença é que no segundo compasso não vamos atacar novamente o crash esquerdo, e no quarto tempo vamos tocar o bumbo na segunda colcheia ou no contratempo, dessa forma. Tente acompanhar.
Depois desse ritmo básico, que antecede o ritmo principal da música, vamos fazer uma pausa entre dois compassos. E é só a partir do compasso 9 que vamos iniciar o ritmo principal da música. Esse ritmo principal é um pouco mais complicadinho, porque este ritmo exige que você tenha um pouco mais de independência entre mãos e pés. Esse ritmo consiste em tocar sempre uma sequência de 3 colcheias sim e uma colcheia não, no prato de condução, dessa forma. O chimbal deverá ficar marcando todos os tempos. Já no bumbo e na caixa, vamos fazer o mesmo padrão de bumbo e caixa daquele ritmo básico que fizemos anteriormente, dessa forma, tente acompanhar. Este ritmo mais complicadinho se estenderá até o compasso 19, porque no compasso 20 a fórmula de compasso muda para 2/4, e isso nos indica que o compasso terá apenas 2 tempos, com valor de semínima. Nesse compasso com apenas 2 tempos, a gente vai repetir o mesmo ritmo do compasso comum, porém só a primeira metade do compasso, ou seja, os 2 primeiros tempos do ritmo, e depois, a partir do próximo compasso, a fórmula de compasso volta ao normal e o ritmo continua por mais 2 compassos. Depois disso, o ritmo continua bem parecido com o ritmo principal da música, porém o padrão de bumbo muda nesse ritmo e o bumbo soa praticamente em todas as colcheias até o terceiro tempo de cada compasso, com exceção da primeira colcheia do segundo tempo, que vamos tocar na caixa ao invés do bumbo. Dessa forma, tente acompanhar. Esse novo ritmo, parecido com o ritmo principal da música, se estenderá por mais 4 compassos, repetidamente, e é só a partir do compasso 27 que o bumbo vai nos dar uma folguinha, soando somente 3 vezes, na primeira colcheia do primeiro tempo e nos contratempos do tempo 2 e 3. Depois disso, a gente praticamente repete os últimos 5 compassos tocados até aqui, mas atenção que para cada mudança de ritmo, nós vamos anteceder a mudança com 2 toques na caixa, nas 2 últimas semicolcheias do quarto tempo dos compassos que antecederem as mudanças. No compasso 32, nós vamos atacar os pratos de ataque com o bumbo e manter uma pausa que se inicia no segundo tempo e dura até a última semicolcheia do terceiro tempo, onde vamos novamente fazer aquele toque duplo infusa na caixa com dinâmica leve, e depois tudo se repete igual, desde o início da música. Toda essa repetição, desde o início da música, se estenderá até o compasso 65, onde vamos fazer uma pausa no segundo tempo e vamos marcar os tempos terceiro e quarto com o pisar do chimbal. E no compasso 66, nós vamos fazer uma virada que será feita toda praticamente em colcheias, com exceção do quarto tempo, que teremos somente uma semínima. Nessa virada, também vamos marcar a cabeça dos tempos do compasso. Na primeira colcheia, nós vamos fazer um flan na caixa. Da segunda colcheia em diante, nós vamos alternar as mãos na distribuição dos golpes. Iniciando com a mão direita, nós vamos fazer 2 toques no primeiro tom, 2 toques no surdo e mais 2 flans na caixa. O primeiro flan vai cair na segunda colcheia do terceiro tempo e o segundo flan vai cair na semínima do quarto tempo. Depois disso, a partir do compasso 67, a gente vai repetir aquele terceiro ritmo que já fizemos anteriormente, no refrão, e que tem uma sequência de 5 toques no bumbo, em cada colcheia, com exceção a primeira colcheia do segundo tempo. Esse ritmo se estenderá até o compasso 85, onde teremos uma pequena variação no terceiro e quarto tempo. Na primeira colcheia do terceiro tempo, a gente vai fazer um toque na caixa junto com um ataque no crash. Depois, vamos fazer mais 3 toques na caixa.
Os 2 primeiros toques nas 2 últimas semicolcheias do terceiro tempo e o terceiro toque na primeira colcheia do quarto tempo. E por último, um toque simples no surdo junto com o bumbo, na segunda colcheia do quarto tempo. Depois disso, a música permanece com esse padrão de variação até o seu final. E é só no compasso 101 que o negócio muda, porque é nesse compasso que vamos fazer a virada final. Essa virada deverá ser feita de forma que o andamento vai ficando mais lento aos poucos. Nessa virada final, nós vamos fazer 3 ataques na caixa com pratos. Depois, 2 ataques no segundo tom e um ataque no surdo. Os 2 toques do segundo tom cairão nas 2 últimas semicolcheias do terceiro tempo. E o toque do surdo cairá na semínima do quarto tempo. Além dos ataques na caixa, pratos e tambores, nós vamos marcar cada tempo com o pé no chimbal. Dessa forma, tente acompanhar. Bom, isso é tudo que você precisa saber para sair tocando essa canção por aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ajude o canal a crescer, porque dessa forma eu vou conseguir me dedicar ainda mais para fazer cada vez mais vídeos como este. Se você gostou desse vídeo, já clique agora no like também para mostrar que você gostou. Se você ficou com alguma dúvida com relação a este vídeo ou tem alguma outra dúvida com relação à música, deixe todos aqui nos comentários, que eu terei o prazer de responder cada comentário. E se você conhece alguém que iria gostar de ver este vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Isso também vai ajudar o canal a crescer, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!